Boa noite a todos, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje quarta-feira, 29 de maio. Olha, gente, muita coisa acontecendo, né? Ontem eu gravei um podcast lá para o aplicativo, para o A Mais, em que eu comentei a decisão do Senado de votar, de aprovar o texto da MP da reforma administrativa daquele jeitinho que ela veio da Câmara, quer dizer, sem modificações, sem mudanças, porque a gente sabe, comentei aqui com vocês antes, que se houvesse qualquer mudança no texto, ele teria de voltar para a votação novamente na Câmara, e aí havia o risco realmente de que a MP caducasse, e aí todo o efeito danoso aí para o governo, né? Porque você poderia perder a estrutura atual administrativa, né, que foi concebida pelo próprio Bolsonaro, né? Teria que voltar para a esplanada dos ministérios de Michel Temer, né, com 29 ministérios, enfim, ia ser realmente o caos. Então a decisão de ontem foi a decisão mais pragmática, a decisão inclusive tomada pelo Senado a pedido do próprio Jair Bolsonaro, que mais cedo se reuniu lá no café da manhã com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Dias Toffoli, né, saíram desse café da manhã falando em pacto, né, num pacto aí entre os poderes, e aí obviamente surgiram diversas críticas em relação à presença do STF nesse pacto, do judiciário nesse pacto, já que o pacto que a gente entende que existe entre os poderes, ele é de 1988, se chama Constituição, está lá plasmado na Constituição. Então não há, é mais obviamente um ato simbólico aí. A gente sabe que existem muitas pautas, inclusive pautas bombas aí com impacto financeiro, né, no orçamento da União, que estão lá no STF. Mas olha, o judiciário tem que agir de forma imparcial, tem que atuar de forma imparcial. Então a gente sabe que o Dias Toffoli está tentando aí melhorar o filme dele, né, depois de todas aquelas arbitrariedades do inquérito, né, que continua inclusive aquele inquérito aberto lá, que tem o Alexandre de Moraes como relator, enfim, e está tentando aí limpar a barra dele, se aproximando, voltando, retomando inclusive o discurso da posse dele, que era um discurso de harmonia entre as instituições. Então, olha, mais cedo o Bolsonaro, quer dizer, depois de ontem desse café da manhã, mais cedo o Bolsonaro foi ao Congresso também fazer um novo gesto aí de cortesia, né, ao Legislativo. Então, tudo isso vale a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu acho que assim, na política, todos os gestos são importantes. Então é melhor você fazer gestos de aproximação, de diálogo e de liderança, né? Que na verdade tem a ver com isso, né? Você conduzir interesses divergentes para um objetivo comum, né? Eu venho falando isso desde o início do ano. E finalmente o Bolsonaro está adotando essa postura. Será o Jairzinho Paz e Amor? Né? O pessoal já estava questionando quem é esse Bolsonaro. Muita gente que foi para as ruas no domingo esperava que ele usasse esse capital político aí das ruas para imprimir ainda mais força, né, em cima do Congresso, de uma maneira, vamos dizer assim, mais unilateral. E o que ele fez foi justamente o contrário. Ele foi sentar com os chefes das casas, né, e dialogar com os demais poderes. Então, na verdade, ele usou esse capital político das ruas não para uma medida de força, nem para nenhuma arbitrariedade, muito pelo contrário, como um gesto aí de harmonização, de estender a mão aos demais poderes em prol de um objetivo comum, que é justamente promover as reformas necessárias, né, dentro de um calendário aí razoável, para que a gente consiga ter uma expectativa um pouco melhor no fim do ano, porque a gente já passou aí metade do ano praticamente, já se foi, e agora o tempo realmente é escasso. Então essas atitudes são importantíssimas. Nós temos visto aí também alguns gestos mais pragmáticos no âmbito de abrir o Estado, abrir a máquina pública para integrantes aí indicados em segundo, terceiro escalões, indicados por partidos do Centrão, pelo MDB, inclusive mais cedo até noticiamos, eu já havia antecipado aqui, numa fundação lá de Pernambuco,
mais um gesto aí para o Fernando Bezerra, que é alguém que eu tenho criticado bastante aqui, mas que está conseguindo ampliar aí o seu, vamos dizer assim, a sua zona de influência na máquina pública, e assim como outros políticos do Nordeste. O Bolsonaro está muito preocupado em fazer gestos de aproximação com o Nordeste, porque ele sabe que o grande desafio é realmente fazer com que a presença dele se torne, se consolide na região. Isso é uma coisa que a gente vem conversando, eu venho ouvindo nos bastidores também, desde da transição, inclusive, porque ali a gente sabe, a região do Nordeste, dos estados do Nordeste, além de estarem enfrentando diversos problemas, inclusive problemas aí de segurança pública também, muito fortes, além de outros problemas que a gente já conhece, que são crônicos, a gente sabe que é lá que o PT ainda mantém, vamos dizer assim, a sua força eleitoral. Então é preciso realmente ter essa preocupação para poder ir modificando essa realidade e as pessoas vão ter a condição de abrir a cabeça. O que importa nisso tudo é o seguinte, é você realmente, com uma atuação mais pragmática, você conseguir avançar essas agendas. Então muita gente vai falar, pô, mas o Bolsonaro vai aceitar o toma lá da cá? Gente, não há de se criminalizar a política. A política ela é feita de toma lá da cá. A gente usa, às vezes, determinada expressão ela vai se perdendo, vai perdendo significado, vai sendo utilizado para outras questões, né, para outras coisas. E assim, o toma lá da cá, nesse caso assim, a negociação para abrir espaços na máquina pública para aliados políticos, ela é da política, é a essência da política. E um partido apoia um governo se ele não tem espaço dentro da máquina para, vamos dizer assim, para usar em benefício do seu eleitorado, né? E a gente, é claro, a gente espera sempre que o uso da máquina seja o melhor possível e que a máquina seja a menor possível. O que não pode esse uso da máquina, ele extrapolar para o uso indevido, né, para o uso corrupto, né? Então é isso que precisa melhorar. Mais cedo até o Mário falou sobre isso no podcast dele, justamente assim, é necessário aumentar o controle, né? Os presidentes anteriores, temos vários exemplos do uso da máquina, do uso desse toma lá da cá, o uso escuso, o uso criminoso da máquina, para fins, né, nada republicanos. E o que interessa é saber se esse uso da máquina terá o mesmo fim ou será diferente. A gente percebe uma intenção de que seja diferente, inclusive foram, desde quando começou essa discussão, desde o início do ano até nos últimos meses, o governo estabeleceu uma série de requisitos técnicos, né, de qualificação para que os indicados para a ocupação da máquina fossem pessoas mais qualificadas, né? É claro que isso não acontece 100%, a gente já noticiou aqui diversas nomeações que são postas em dúvidas, que são questionáveis sim, mas o importante é que pelo menos dentro desse contexto, o que nos parece é que o objetivo tem sido alcançado em parte, né? Você tem aí realmente um contingente mais qualificado, mais técnico, ocupando a máquina pública, ainda que via indicações políticas, né? Até porque é o seguinte, o espaço na máquina, se você não for, é muito difícil se reduzir de uma hora para outra, né? Então, eu continuo pressionando aqui para que o governo feche. Tem estatais aí que não prestam para nada, falei da EPL um dia desse aqui, então devia fechar, né, EBC e afins. Mas, enfim, enquanto você vai reduzindo o Estado, você precisa ocupar os cargos que existem com pessoas qualificadas, né? Então, não tem muita saída, tá? Então, o toma lá da cá, ele não pode ser criminalizado do ponto de vista de ser um toma lá da cá igual à corrupção, quer dizer, não é sinônimo de corrupção. A política ela é feita do toma lá da cá. Fala, o que você precisa? É negociação. Você precisa do quê? Você quer o quê? Ah, você quer isso? Tá, você quer o Ministério da Infraestrutura para quê? Ah, porque eu quero usar o Ministério da Infraestrutura para fazer estradas no país inteiro, para que eu me cacife politicamente
né? E na próxima eleição eu possa dizer, olha, eu como ministro fiz dezenas de estradas, fiz pontes, fiz ferrovia, então eu mostrei a minha capacidade, inclusive de gestão e de execução como ministro, então eu mereço ser governador, ser presidente, enfim, é disso que se trata, a política é feita disso. O problema é quando, e é a prática mais rotineira, é a cultura, na verdade, política do Brasil, essa cultura que a gente tenta mudar, é que a maioria, quando vai ocupar um cargo desse, usa isso para fazer negociata, né? Para fazer negócio, para encher o bolso de grana, para financiar o seu partido. É assim que aconteceu, é assim que vem acontecendo, e é assim que aconteceu. E o último grande exemplo que a gente tem aí, talvez o maior deles, é o Petrolão, né? Que ficou isso absolutamente evidente com a ocupação da Petrobras por organizações criminosas, né? Então, essa questão precisa ser superada e a gente precisa qualificar esse debate, né? E, óbvio, pressionar para que os controles sejam maiores, mais eficazes, e sempre que descobrirmos algum uso irregular, ilícito daquela posição política, daquele ministério, daquela pasta, daquele órgão, daquela estatal, isso precisa ser denunciado e, obviamente, as pessoas responsabilizadas, aí Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo tem que entrar, CGU, todo mundo tem que TCU, todo mundo tem que participar disso e claro, e aí o governo também tem que tomar as devidas providências, né? Tira o ministério daquele partido, e porque é isso, você provou que não está capacitado para ocupar a função, né? Então, superada essa questão, a gente tem condição de ir além, né? E aí a gente precisa ficar ligado no seguinte: eu falei aqui dias atrás, até na semana passada, que o compromisso do Rodrigo Maia, ele me falou isso, o compromisso do Rodrigo Maia com o Bolsonaro era com a aprovação de 3 questões, 3 itens, 3 pilares, né? A MP da reforma administrativa, que está aí, aprovada, então o governo ficou tranquilo com isso. A reforma da Previdência, que a gente inclusive noticiou mais cedo, aí já tem 71 emendas. E aí, gente, ó, discussão longa, porque muitas dessas emendas são aqueles grupos de pressão dizendo, olha, a minha categoria não pode ser incluída na reforma, tem que ter um tratamento especial. E aí todo mundo querendo tratamento especial. Então isso é um debate que precisa ser travado também publicamente aí com a informação transparente, né? E com muita pressão da sociedade para que haja justiça, né? Para que realmente todos sejam tratados da mesma maneira. E o terceiro item é o PLN 4. PLN 4, vocês sabem, para quem não sabe eu explico, é aquele que trata justamente de autorizar o governo a descumprir a regra de ouro, né? Na verdade, abre um crédito suplementar, permite que o governo não viole a lei de responsabilidade fiscal, que acarretaria aí em crime de responsabilidade, aquela história que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, esse PLN 4, estava tudo indicando que ele seria aprovado rapidamente. E hoje, mais cedo, o próprio Paulo Guedes, questionado lá pela ausência do Fernando Bezerra num seminário, ele disse que o Bezerra ligou para ele e disse o seguinte, essa questão aí do PLN 4 embananou de novo, essa expressão que ele usou. E aí ele falou, não, senador, tem que resolver isso aí, realmente isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, porque senão vai embananar mesmo. E aí a pressão em cima aí do legislativo, né, para que até o próprio Rodrigo Maia cumpra aí a promessa dele nas negociações aí que precisa ter com os líderes partidários. Não se enganem, todos esses projetos eles servem para a barganha política. Então, beleza, aprovamos o Bolsonaro, a MP da reforma administrativa, missão cumprida, ok. E agora? Agora tem o PLN 4. Então, vamos lá, o que o governo vai dar para a gente? Vai liberar as emendas orçamentárias, né, que são constitucionais. Vai liberar, vai viajar, vai fazer foto com deputado, com prefeito, com governador, vai abrir espaço naquela estatal lá do Estado, né, que hoje está sendo ocupada por uma indicação de um ministro, então tem que trocar.
né? É isso que está acontecendo hoje nos bastidores aqui e é desse jogo que eu estou falando, tá? Então, sempre, gente, sempre com o olho atento para evitar justamente o uso escuso da política, né? De uma maneira geral. Até engraçado hoje mais cedo, até por ordem do comando da Câmara, né? Que os órgãos de comunicação da Câmara, TV, rádio, agência, não podem mais se referir ao Centrão como Centrão. Então, é uma coisa meio estúpida, porque Centrão é o Centrão, isso faz parte já do dialeto político, né, da atual, já da última legislatura, da atual, e assim que vai ser. Não adianta impedir isso, é uma besteira. Os jornais, os veículos, todos os veículos de comunicação continuam tratando o Centrão como Centrão, nós aqui também, identificando todos os integrantes do Centrão. Não adianta tapar o sol com a peneira. O Centrão é o Centrão. Agora, muita atenção, muitas vezes você tem atuações de determinadas lideranças políticas que parecem que são do Centrão e às vezes não são do Centrão, né? O próprio MDB, que não é do Centrão, tem feito um papel muito, vamos dizer assim, malandro nesse processo, porque vai lá, na hora que precisa, compõe com o Centrão, faz a pressão em cima do governo para obter o seu benefício ali, né? E aí depois vai para o outro lado e fala assim, não, eu não estou com o Centrão. Então, isso aí tem que ficar de olho aberto, porque é pegadinha, né? Pegadinha. O COAF, que infelizmente ficou de fora dessa brincadeira aí da MP administrativa, né? O Bolsonaro não quer mais tocar no assunto, tá lá, vai ficar realmente com o Paulo Guedes, com a equipe do Moro, e como eu disse da outra vez, vamos ficar atento, olho no Guedes, olho lá para ver se ele cumpre a função dele da forma que o Moro imaginou, tá? E não pensem que, enfim, que nessa questão do COAF, nas conversas de bastidor, também já não entrou a história lá do Supremo, da indicação para o Supremo, né? Por isso, não foi à toa que o Bolsonaro mencionou isso 2 semanas atrás, né? Que o Moro era o nome dele para indicar para o Supremo na próxima vaga que abrir. Então, é claro, tá ali, olha, Moro, vou ter que tirar, eu te prometi o COAF, mas agora vou ter que tirar o COAF, porque o Centrão está me pressionando, né? O Centrão não quer você com o bafo quente no cangote desses parlamentares com o COAF debaixo do braço, então vamos ter que tirar o COAF, né, do Ministério da Justiça, mas fique tranquilo que a tua vaga lá no STF está garantida, né? Então isso faz parte da política também, o que fazer, né? Do jogo, né? E a gente tem que tentar extrair o benefício dessa coisa. O Podemos, Álvaro Dias aí liderando esse processo, não quer insistir que o COAF volte para o Moro. É claro que aí também tem um jogo político, né, e que já vinha, né, de causar um pouco de conflito nessa situação aí, até tentar embarrear a MP. A MP passou, agora eles vão no STF para tentar forçar o governo a devolver o COAF para o Moro. Então, assim, tem gente bem intencionada nisso, mas tem gente que quer também criar confusão com essa história. Então, é natural, também faz parte do processo. Eu queria destacar aqui, o Palocci hoje esteve lá na CPI do BNDES, né? Então ficou em silêncio, mas o pessoal não desistiu. Ficou em silêncio por quê? Bom que se explique. Ele queria falar, mas aí a PGR se manifestou num parecer enviado para o STF mais cedo, dizendo que ele só poderia falar se ele tivesse autorização, né, judicial através do compartilhamento de provas. Quer dizer, a CPI precisava ter acesso à delação dele, e isso teria de haver um pedido da própria CPI ao STF para que houvesse esse compartilhamento de provas, e aí sim ele poderia compartilhar aquelas informações. Então isso será feito e ele voltará à CPI. Inclusive acabamos de publicar aí o pedido da CPI para acesso à delação do Palocci, e ele voltará, né? Se tudo der certo, será autorizado o compartilhamento e ele retornará à CPI numa outra ocasião para falar. Ele quer falar, vai falar. Sessão fechada, mas a gente vai tentar descobrir aí o que ele falar e trazer para vocês essas informações. Esse é o nosso papel.
Eu publiquei duas questões importantes mais cedo, duas informações exclusivas. Uma, um contrato do Tarcísio de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, contrato alto, de 45,6 milhões de reais, que o Ministério da Infraestrutura está contratando uma empresa para retirar um navio lá do porto, no Pará, navio Aidar, que naufragou, não sei se vocês lembram, naufragou em 2015 com 5 mil bois embarcados e além de quase 700 toneladas de óleo. Criou um desastre ambiental. E o interessante é que as empresas, né, que deveriam, donos do navio, que deveriam ser responsabilizadas para retirar esse navio de lá, não precisaram tirar. Na verdade, isso ficou como responsabilidade, fizeram um termo de ajuste ali para que isso ficasse como responsabilidade das docas. E, na verdade, isso devia estar na pólice de seguro, devia estar no seguro. E o seguro não tinha a cláusula, né, que responsabilizasse a empresa para retirar o navio em caso de naufrágio. Então isso também é um pouco o que acontece com esse país nosso, né? Então uma agência como a ANTAC, que deveria estar fiscalizando isso e exigindo isso, né, das empresas, né, de logística que atuam aqui no país, isso é natural em qualquer outro país, é que o pessoal fica abrindo mão, né, de coisas básicas. Então um absurdo agora é que o contribuinte tem que pagar esse valor para que o Estado retire o navio, né? E eles dizem que depois vão recorrer à justiça, vão cobrar, mas é um negócio, é uma pataquada realmente intolerável, é um negócio que não deveria acontecer nesse país, né? Então, inclusive o governo licitou umas áreas do próprio porto lá, o porto precisa realmente precisa estar limpo, precisa tirar isso de lá para poder escoar a produção, etc. e tal. E aí é o governo tentando fazer esse negócio. Então é engraçado, né? Porque a licitação, por exemplo, lá do porto, lá no Pará, o operador, que foi a Ultracargo, pagou 180 milhões, né? E o governo vai ter que gastar 45 milhões, 46 milhões para limpar para o novo concessionário poder utilizar o porto. Então é uma estupidez. É uma grande estupidez. E além disso, publiquei também uma história do Haddad, né, que essa história vai dar pano para manga, porque ele, quando prefeito, assinou ali um decreto de desapropriação de uma área que era de interesse de um grupo econômico. Esse grupo econômico é de empresários que financiaram as suas campanhas. Então cria, obviamente, um conflito de interesse direto nisso. Um desses empresários, inclusive, tem como parceiro no negócio o Victor Sandri, que é um personagem que vocês conhecem aqui, quem me acompanha, operador do Guido Mantega e agora réu, junto com o ex-ministro, na ação penal da Operação Bullish, né, que justamente investiga a mesma coisa que a CPI está investigando lá, os aportes do BNDES lá na JBS. A gente gira e cai no mesmo ponto, nos mesmos personagens, nas mesmas pessoas. Esse empreendimento em São Paulo é um empreendimento gigantesco, né, que eles dizem que é Minha Casa Minha Vida, há controvérsias, vocês vão saber disso depois, mas o fato é que é um empreendimento polêmico, parece uma cidade do Minha Casa Minha Vida, com falam-se entre 17 mil e 26 mil unidades. Para vocês terem uma ideia, a média no país quando você tem um empreendimento desse, é de 3 mil, 5 mil até 6 mil unidades. Então a gente está falando de uma cidade realmente. Para vocês terem uma ideia, no prospecto que busca captar investimentos no mercado para construir essa cidade aí do Minha Casa Minha Vida, eles têm uma expectativa de venda de 5 bilhões, tá? Então, puta negócio. E um negócio aí que precisaria, né, de ter uma área, essa área foi desapropriada, essa área pertencia a uma empresa e, na verdade, agora você tem a empresa interessada, além de ser financiadora, de ser doadora da campanha do Haddad, ela também se ofereceu para pagar a construção de um terminal nessa área, inclusive pagar até a desapropriação. Então, gente, olha, tudo estranho, tudo muito esquisito, precisa de explicação. O Haddad me ligou, disse que não tem nada de errado, mas aí é um problema do Ministério Público, um problema da Polícia Federal, um problema aí das autoridades, mas que essa operação precisa realmente ser investigada, porque ela é muito
esquisita. Os detalhes dela estão lá no site, recomendo a todos a leitura. E fico por aqui, tá bom? Nos vemos em breve no próximo Momento Antagonista. Deixem aí o seu like, não deixem de bater o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e inimigos. Um abraço, até a próxima.